Olá, meu nome é Carlos, sou procurador do Estado, professor universitário e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e vou acompanhá-los em alguns temas da disciplina Direito Administrativo, consolidando os conhecimentos que certamente você já dispõe sobre essa matéria. Hoje, nossa primeira tarefa será tirar um pouco daquela fama que o Direito Administrativo tem de ser uma disciplina árida, distante do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E para isso, nós vamos imaginar a seguinte historinha. Vamos imaginar que nós estamos em nossa casa, dormindo em nossa cama. Nisso, o rádio-relógio nos desperta, com a voz de um potente locutor. A primeira coisa que fazemos, lógico, depois de abrir os olhos, é acender a luz, pois não queremos tropeçar no escuro. No banheiro, lavamos o rosto na pia para que possamos despertar e partir para o trabalho. Depois de vestidos e alimentados, saímos de nossa casa e caminhamos pelas calçadas e ruas até o ponto de ônibus ou até a estação de metrô. Se tivermos a sorte de ter um carro, seguiremos pelo caminho, mas com o cuidado de evitar as infrações de trânsito e as consequentes multas que certamente chegarão. Chegamos, enfim, ao nosso trabalho. Observe agora que toda essa historinha tem muito a ver com o direito administrativo. O rádio despertador. Ele nos faz lembrar que a radiodifusão é considerada pela Constituição Federal um serviço público e sofre regulação estatal. Também os serviços de fornecimento de energia elétrica e de abastecimento de água são serviços públicos prestados pelo Estado, diretamente ou através de concessionários. Também sofrem forte controle estatal mediante regras do direito administrativo. As calçadas e ruas nas quais nós andamos são bens públicos, cuja utilização é regulamentada pelo direito administrativo. Os serviços de transporte urbano a que eu me referi são também serviços públicos, geralmente prestados por concessionários mediante contratos administrativos. A prestação e concessão do transporte coletivo urbano são de competência municipal. Os transportes intermunicipais e metropolitanos são de competência estadual. Se optarmos por andar de carro, estaremos sujeitos às normas de trânsito e ao chamado poder de polícia da administração, que permite que ela nos fiscalize e nos puna quando violarmos essas regras. Vocês observaram como o direito administrativo está presente em nosso cotidiano? Nossa sugestão é que, ao se preparar para os exames, você não se limite à leitura de apostilas e manuais. Leia o jornal, ouça o noticiário de rádio e televisão e observe o quanto se fala das matérias relacionadas ao direito administrativo. A rua esburacada, o aumento de tarifas nos serviços públicos, a investigação de fraudes e desvios de dinheiro público, a realização de grandes licitações, a inauguração de uma obra. Todas essas são matérias de dia a dia no noticiário. E poderemos pensar nessas notícias algo que possa acrescentar ao nosso conhecimento da matéria alguma coisa. Antes de fornecer um conceito sobre o direito administrativo, vamos entender o porquê de existir essa matéria. Vamos nos lembrar que no século XVIII, vários teóricos tentaram repensar o funcionamento do Estado, de maneira a limitar o absolutismo então vigente, favorecendo a liberdade e o bem-estar dos cidadãos. Destacou-se, nessa época, o pensamento de Montesquieu, que formulou a bem conhecida doutrina da separação dos poderes do Estado. Essa separação é uma das bases do chamado Estado de Direito e é adotado por todos os países democráticos, porém, cada qual adaptando as suas peculiaridades. Nossa Constituição Federal adotou tal doutrina ao prever a existência de 3 poderes independentes e harmônicos: o legislativo, o executivo e o judiciário. Para diferenciá-los, costuma-se dizer que o poder legislativo
tem por tarefa elaborar as leis, isto é, as normas gerais e abstratas a serem seguidos por todos. O Poder Judiciário, por sua vez, soluciona os litígios decorrentes da aplicação dessas mesmas normas. Ao Poder Executivo, cabe atender concretamente os interesses e necessidades da coletividade, o que faz também com base nas leis elaboradas pelo Legislativo. Vamos lembrar o que diz o artigo 2º da Constituição? Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Mas será que é sempre assim? Será que o Legislativo somente legisla, o Judiciário somente julga e o Executivo somente governa e administra? Claro que não. Essas são as chamadas funções típicas de cada um desses poderes. Mas há situações em que um poder acaba por exercer funções não típicas. Ou seja, há sempre uma função predominante em cada poder. E, em caráter eventual ou acessório, o exercício de outra função. Por exemplo, o Senado, órgão do Legislativo Federal, ao julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, está exercendo a função jurisdicional, que é típica de outro poder, o Poder Judiciário. Vocês se lembram do impeachment do presidente Collor? É exatamente disso que nós estamos falando. O presidente da República, por sua vez, chefe do Poder Executivo Federal, ao editar uma medida provisória, está exercendo a função legislativa, típica do Poder Legislativo. Outro exemplo. Um Tribunal de Justiça, que é órgão do Poder Judiciário, ao realizar uma licitação para a compra de viaturas, está exercendo função administrativa, que é típica do Poder Executivo. Vamos agora observar o seguinte esquema, que nos fará entender melhor. É interessante observar que a função administrativa está presente em todos os poderes. Isso ocorre porque as atividades administrativas são meios necessários para que tanto o Poder Legislativo como o Poder Judiciário possam realizar suas tarefas principais. Nomear servidores, fazer licitações,